A pergunta do Léo. Será que os aspectos imanentes observados na natureza, sendo criação divina, não seriam balizas a definir as nossas ações e princípios? Se você tomar o universo como na sua totalidade, como criação divina, sim, mas você não percebe o universo na sua totalidade. Você sabe que ele existe. Tá certo? Então você não pode dizer que você, do próprio universo, você deduz padrões de conduta que você deve seguir. Então isso seria, vamos dizer, uma espécie de lei natural. Quer dizer, você observa a natureza e a natureza nos ensina. Eu digo, peraí, você está consciente da presença da natureza, da presença do cosmos na sua totalidade. Mas você não o abarca cognitivamente. Você observa este aspecto, aquele outro aspecto. E quem te diz que a lição do aspecto que você observou pode ser transfigurada em norma? Por exemplo, nós observamos que os bichos maiores e mais fortes comem os bichos menores e mais fracos. Houve quem deduzisse daí uma lei moral, né? E dissesse até que o conjunto da sociedade é definido, é balizado por essa lei moral, né? É a guerra de todos contra todos, como diz o Hobbes, né? Mas é claro que isto é um processo abstrativo, quer dizer, você separou uma certa conduta de outras condutas possíveis. Então, por exemplo, recentemente fizeram um estudo de quais são as espécies de animais cujos membros matam outros membros da mesma espécie. E viram que esse é um caso de exceção. Em geral, os animais não matam os da sua própria espécie. E também descobriram que eles têm, praticamente toda espécie animal, tem uma série de mecanismos de concorrência que excluem o assassinato do outro. Então, como é que você poderia dizer, por exemplo, que a guerra de todos contra todos é uma norma da natureza? Você não pode, não conhece a natureza inteira. Leva séculos para você poder abstrair da conduta de uma única espécie animal, né, os códigos que a dirigem. No século XX, claro, se avançou muito nisso, com o estudo de etologia, essa coisa toda, mas mesmo assim você não pode ter certeza. Então, a natureza pouco nos ensina sobre a moralidade, e às vezes nos ensina coisa errada. Não porque ela mesma não seja criação divina, mas porque a sua observação é difícil e problemática. Então, por exemplo, tem pessoas que acham que, vamos dizer, em sociedades primitivas as pessoas estão mais bem integradas na natureza, né, e tiram disso uma conclusão moral. Mas eu me lembro que uma vez o Orlando Vilas Boas, que é o cara que mais conheceu índio no Brasil, ele disse: você pensa que índio gosta de mato? Índio tem horror do mato. Ele só quer ficar na tábua, tá entendendo? Ele só deixa que saia da tábua os caras que são experientes, que são profissionais da coisa. Os outros, mulher, criança, não, fica tudo lá dentro. E o próprio índio adulto, ele só vai se for obrigado a isso. Eu falei, pronto, cadê a integração com a natureza? Os caras estão fugindo da natureza. Inclusive, eu raciocinei e falei, o fato de que muitas tábuas têm um formato circular, já é para criar um isolamento em relação ao ambiente. Depois, mais tarde, estudando o livro do Wilhelm Worringer, sobre o estilo gótico, ele diz que nas sociedades primitivas a arte tende a ser geométrica, não figurativa. Eles não desenham coisas que existem, eles só desenham formas geométricas que só existem na mente humana. Então o que o primitivo está fazendo? Ele está criando um isolamento entre a mente dele e o ambiente natural, para que a mente não entre em confusão dentro do caos da natureza. Aquilo é muito complexo. A arte figurativa só aparece quando tem a civilização urbana, então você já está mais tranquilo, então você pode olhar a natureza mais de longe, aí você começa a decodificar melhor. Tá entendendo? Então, tudo isso você vê que, então, a famosa a mãe natureza, tá entendendo? Ela não ensina muito no que diz respeito à moralidade. Aliás, não ensina praticamente nada, né, a respeito de coisa nenhuma. Quer dizer, a natureza não, os processos da natureza não são auto-evidentes. Eles são sutis, eles são complexos, eles são secretos, às vezes são secretos. Toda a parte invisível da história, né? Você imagina a mecânica quântica. Se a mãe natureza fosse uma boa instrutora, ela teria ensinado mecânica quântica para os caras desde o tempo de Adão e Eva. A mãe natureza não é instrutora, ela é objeto do nosso, né, do nosso conhecimento. Carlos Magno. Em contraposição à teóricos como John Rawls, Ronald Dworkin e Robert Alexie,
Há alguma bibliografia que o senhor indicaria sobre o tema dos princípios e sua aplicação na ordem social e política? Bom, você tem todos os autores escolares que trataram disso, e em geral com mais lucidez do que fizeram todos os demais. Ou seja, eu não consigo imaginar um escolástico, mesmo principiante, né, achar, por exemplo, que ele pode deduzir todo o direito de uma só noção, como a igualdade, como faz o John Rawls. Isso é uma coisa assim tão primitiva, que, bom, isso não se faz. Uma pessoa com treino filosófico não faz isso. Não há nenhum campo de estudo onde você possa deduzir tudo de um único princípio. A não ser, veja, mesmo na lógica, você precisa de pelo menos 2 princípios para começar a deduzir alguma coisa. Você faz o princípio de identidade, o princípio de não contradição, depois o princípio terceiro excluso. Bom, com esses 3 você deduz a lógica. Mas a lógica não se refere à complexidade dos fatos naturais, se refere apenas à estrutura interna do possível. Quer dizer, mesmo uma ciência tão abstrata e descarnada como a lógica, não tem como você reduzir tudo a um princípio só. Né? Então, hoje em dia, desde do século XVIII para dentro, todo mundo tem o sonho de descobrir o princípio fundamental de tudo. Mas que falta do que fazer. Não há princípio fundamental de tudo. Ou seja, não há explicação de tudo, e muito menos a explicação única de tudo. Eu acho que no tempo escolar não precisava ensinar isso a ninguém, porque todo mundo sabia disso. Quando Santo Tomás de Aquino dizia, a verdade é filha do tempo. Quer dizer, qualquer questão mínima vai dar um trabalho miserável, e mesmo assim no fim nós não vamos entender direito. Agora, quando você vê, por exemplo, você imagina o Dr. Freud, por exemplo, quer explicar toda a conduta humana a partir de um fator sexual, eu falei, mas o que é isto? Depois o Adler, o negócio da vontade de poder, o outro com os arquétipos do inconsciente coletivo, digo, tudo isso existe. Existe a repressão freudiana, existe os arquétipos do inconsciente coletivo, existe a vontade de poder. Agora, só o fato de existir os 3 já mostra como uma coisa é complicada. Como é que eu iria reduzir ao fator único, né, os famosos instintos do id, ego e superego do Freud, os arquétipos do inconsciente coletivo e a vontade de poder? Aí você já tem uma heterogeneidade que me parece irredutível. Quer dizer, esses são fatores especificamente diferentes que pesam sobre a mente humana. Sem contar outros tantos fatores. O reflexo condicionado existe, a linguagem não existe, tudo isso existe. Agora, a fileira dos descobridores de princípios únicos, né, não termina mais. Eles acabam sendo úteis, por quê? Porque logo que aparece um sujeito mostrando um princípio único, aparece outro mostrando outro princípio único, e daí você percebe que não são únicos. Essa é a única utilidade. Claro, tem uma validade limitada dentro do seu campo, agora tem que ser articulado com outro. Né? Bom, aqui nós temos que sair, nós temos que encerrar a nossa aula, nós temos que desocupar o espaço.